Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá, Londrina e região. Está no ar o episódio de número 81 do Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Há pessoas que passam pela vida pública deixando marcas políticas. E há aquelas que deixam marcas humanas. A Juliana Amaral é uma dessas mulheres que inspiram pelo jeito silencioso e firme de seguir. Engenheira agrônoma, mestre pela USP, esposa e mãe, ela carrega no olhar uma doçura de quem enxerga pessoas. E na atitude, a força de quem acredita que cuidar é também uma forma de governar. À frente de projetos sociais e ações que aproximam a prefeitura das famílias londrinenses, Juliana tem mostrado que o verdadeiro papel de uma primeira-dama vai muito além de compromissos formais. Ela tem um olhar sensível, que humaniza Londrina, um olhar que acolhe, que escuta e que transforma. Hoje, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, nós vamos conhecer mais dessa história e entender os desafios, os propósitos e os sonhos de uma mulher que faz da sensibilidade uma forma de liderança. Comigo hoje, Juliana Amaral, primeira-dama de Londrina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Belas palavras. Me sinto muito feliz de escutar isso vindo de você, uma mulher também de muita garra, muita força e comandando um programa tão importante como esse, falando para muitas mulheres na região do nosso norte do Paraná. Sou muito honrada por estar aqui nessa posição hoje, que eu brinco que eu sou primeira-dama por ocasião. Né? Meu marido foi eleito, então eu estou aqui, mas estou à disposição para servir e ajudar a nossa comunidade. Que legal. E que honra recebê-la, primeira vez no rádio londrinense. Estreando, Cris. É uma estreia, eu falo legal. com sucesso, porque a Paiquerê, né, tem uma história muito linda, né, de muito sucesso na nossa região, com líder de audiência. Então é uma satisfação começar aqui com você. Começou bem. Comecei bem, né? Nesse programa também, que é líder de audiência também na região. Então, a gente escolhe a dedo as mulheres que estão fazendo a diferença na nossa sociedade. Cris, se você me permite, eu queria falar com as pessoas que estão me ouvindo, né? Claro. Todos, falar uma boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Espero que vocês fiquem comigo, escutem um pouquinho mais da nossa história, da minha história. E é uma satisfação poder dividir ela com vocês. As mulheres que me escutam, espero que eu seja um pouquinho de inspiração para vocês também. Eu tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Até para que as pessoas também te conheçam um pouco mais. Como eu falei no início do programa, você tem uma formação sólida no agro. Que incrível! Como que foi essa trajetória até chegar, né? Até para as pessoas entenderem. Como foi começar você estudou nessa área, estudou bastante? Bastante. Eu vou contar um pouquinho então a minha história. Muitos não sabem, mas eu sou de uma cidade pequena, que chama Ubiratã. Ela fica assim, eu sempre explico assim, ela fica entre Campo Mourão e Cascavel. É no Paraná, é uma cidade que tem 25 mil habitantes, meus pais residem lá até hoje. Sou eu e mais 2 irmãs nascidas e criadas em Ubiratã, né, que eu tenho muita honra, que é uma cidade que proporcionou, talvez, assim, toda a base sólida que hoje eu tenho. E como muito nova, eu saí de casa. Como uma cidade pequena, na época não tinha muita opção de estudo. Sim. E meus pais, trabalhadores, né, a vida inteira deixaram muito claro que a herança que eles iam deixar para nós era o estudo. Meu pai sempre disse que isso ninguém tira de nós. Verdade. Então, a gente focou muito nisso, meus pais focaram muito nisso e com 13 anos eu saí de casa. Nossa, bem jovem. Bem jovem. Eu falo assim, na minha adolescência, começando a minha adolescência, um momento muito complicado. Então, meus pais ousaram, acreditaram nesse sonho, né, como base familiar mesmo, né, que eles sabiam que essa seria a melhor herança que eles poderiam deixar para nós, 3 mulheres em casa, né? 3 mulheres. Então, fomos muito jovens para fora, né? Minha irmã mais velha foi pioneira, ela foi aos 14 anos, eu na sequência aos 13, e minha irmã depois, alguns anos depois, porque ela é um pouco mais nova, né? Então, com 13 anos eu fui para Maringá,
cidade mais próxima, assim, uma cidade boa também, grande. Né, que tinha o estudo de qualidade. Fiz colégio lá, passei na universidade, na UEM, então eu fiz a Universidade Estadual de Maringá. Eu passei no 3º ano, eu me lembro ainda, assim, era trainee, né, que a gente falava na época. Eu estava no 3º. E a opção por agronomia vem muito da minha origem, né? Eu tenho uma origem muito simples, né? Meus pais são simples, são trabalhadores, né? Minha mãe trabalha na cooperativa Coagru lá. Meu pai também a vida inteira prestou serviço lá. Então eu vim com essa base do agro muito forte. Até vou contar um pouquinho da minha mãe, se vocês me permitem, claro. que é uma mulher muito forte. Com certeza é quem me deu a base da resiliência, me inspirou a vida inteira. Ela trabalha desde muito cedo, né? Veio da zona rural, né? Se dedicou, trabalha na cooperativa hoje com a Coagru lá em Ubiratã, e ela trabalha na área comercial de grãos. Então, uma área que é extremamente masculina, né? Sim. Historicamente, hoje ela trabalha há mais de 50 anos nessa área. Então, com certeza, ela foi uma das pioneiras nesse segmento. Ela é muito respeitada pelo que ela executa, que ela faz o quê? Vou explicar para vocês. Os grãos, a soja, o milho que chega nas cooperativas, naquela época tinha até o algodão. Minha mãe, você vai me escutar, né? Você vai saber o que eu tô falando. Então, ela é responsável pela venda da cooperativa para as empresas, Bunge, ADM, as multinacionais. Então, ela sempre foi à frente desse segmento. Sim. Então, com certeza, é uma mulher que me inspirou. E, a partir daí, eu acho que eu escolhi a agronomia pensando nela. E como minha mãe disse, eu desejo para vocês, minhas filhas, que vocês sejam melhor do que eu sou. Então, foi nesse caminho que eu tracei, cursei agronomia pela UEM, fui uma aluna de destaque, né? Finalizando o meu curso, passei na seleção do mestrado na USP, que é a Exalc, que sem dúvida é a universidade de referência no Brasil, talvez no mundo, no segmento da agronomia, né, das áreas das agrárias. E lá eu fiz o meu mestrado. Tive a possibilidade, passei no doutorado, mas acabei optando por não continuar e traçar outro rumo aí da minha trajetória de trabalho. E como é que veio parar em Londrina? É uma história longa, vamos lá também. Vamos lá, porque agora tenho certeza que todo mundo ficou curiosa. Nossa, Cris, tô muito honrada de poder contar para vocês aí de casa um pouquinho da minha história. Então, eu fiz agronomia, até falo assim que quando eu decidi ir para o mestrado na Exalc, a UEM é uma universidade também de excelência, assim como a UEL, né? Ainda mais na agrárias, porque é uma região muito produtiva, né? Com muita pesquisa, muito desenvolvimento. Mas na época que eu cursei, ainda era um curso que poucas mulheres ainda, né? Eu digo que hoje, se a gente for fazer um levantamento nas universidades, sem dúvida, aí eu imagino que hoje quase 50% veterinária, zootecnia, agronomia, hoje acho que as mulheres hoje estão ocupando esse espaço, mas na época que eu fiz não era assim. E participei de iniciação científica, participei de um grupo de ensino tutorial que chamava na época PET, hoje eu não sei se existe. E eu falei, poxa, eu quero fazer algo diferente. Né? Na época, o pessoal da UEM não ia para as outras universidades, assim, para a Exalc, para a USP, eu tentava, Jabuticabal, Unesp. Falei, não, eu quero fazer USP. Falei, eu vou fazer USP. Aí peguei, fui lá. Meu pai sempre carregando filha para tudo que é lado. Foi comigo. Fiz a prova, passei. Né? E eu acredito que... é difícil para passar. É difícil, foi assim, uma honra. Mas eu acho que mais importante, depois da minha ida para lá, e eu vi isso e aconteceu na sequência, muitos outros alunos tentaram e passaram. Então, eu acho que eu fui uma Você porta. abriu o caminho. Eu abri o caminho, sem dúvida. Então, assim, isso é uma marca que eu acredito que eu deixei também nessa trajetória durante a universidade, que eu sei que muitos colegas meus hoje buscam e voam e falam assim, ela conseguiu, eu consigo também. E aí foi assim. E o Thiago, vamos entrar com o Thiago pra gente entender por que eu tô em Londrina, né? Em Londrina? Como foi? Chegar, conhecer o Thiago, como foi? Por que eu tô em Londrina? Então, eu já fazia mestrado na Exalc e eu fui num casamento em Maringá. Amiga da noiva, Juliana, e o Thiago, primo do noivo. Nos conhecemos lá. E aí, desde então, a gente não se desgrudou.
Então, eu vivi 2 anos namorando à distância, entre indas e vindas, a gente se virava, e eu fazendo E ele não é nada bobo, né? Porque, gente, ela é maravilhosa, ela é linda. Você tá sendo gentil. E aí, a gente ficou com esse namoro à distância e, enfim, aí a vida foi tomando os seus rumos corretos, eu acho que era pra ser. A gente se encontrou, casamos e eu vim para Maringá porque o Thiago é daqui, né? E aí a gente construiu a nossa família toda em Londrina e desde então estou há mais de 10 anos em Londrina, uma cidade que me abraçou, me acolhe, tenho grandes amigos aqui e muito feliz morando aqui nessa cidade. Enfim, já faz 10 anos então que você está em Londrina, mas há alguns meses junto com o Thiago aí na prefeitura. Como é agora viver essa vida pública, porque mudou muito. De quem era ali, né, estudou agronomia, ia seguir outros caminhos, agora estar nessa vida pública e o tempo todo as pessoas querendo uma entrevista, né, querendo estar próximo de você e da sua família. E também a visibilidade que te dá, né, porque é mais ou menos vida de artista. Você sabe que... Onde você vai tem sempre Cris, alguém te olhando, né? Eu falo que foi um processo, né, Cris? Porque assim, eu brinco, toda vez que eu vou em algum lugar, eu falo, olha, eu sou primeira-dama de ocasião, mas eu sou engenheira agrônoma, né? Eu sempre falo isso, mas a ocasião veio porque eu até acredito hoje muito numa missão, né? Eu nunca participei da vida pública, o Thiago já foi deputado por alguns anos, e eu sempre continuei na minha trajetória da agronomia, então só atualizando hoje, eu trabalho mais na produção, né? Então eu tô mais na parte operacional da atividade, e que eu me realizei muito até... eu acho que toda a parte acadêmica me trouxe uma base, solidificou, mas a minha realização é na parte de produção mesmo. Então, hoje eu atuo assim, diretamente no campo. E assim, foi um processo, né? Então, durante todo esse período que o Thiago foi deputado, foi do Legislativo, eu nunca me envolvi na parte pública, política do processo. Eu sempre cuidei da minha profissão e dos meus filhos, da minha casa, né, da minha rotina, e sempre foi assim. Aí, durante o processo da campanha eleitoral, até eu falei que fui chamada, senti uma necessidade muito grande. Foi uma campanha muito dura, né, Cris? Sim. Eu acho que o ouvinte aí de casa lembra um pouco do que eu tô falando. E, assim, muitas mentiras, muito, como se diz hoje, muita fake news, né? E muita coisa atingindo a parte particular, familiar do Thiago. E no momento que eu escutei algumas coisas em rádio, em TV, e mesmo sem conversar com ele, que na época de campanha a gente nem vê o marido, né? É cada um para um canto. Sim. Eu senti a necessidade de me expor. E de se posicionar. E de me posicionar. E eu lembro que eu fiz um vídeo. Eu estava no carro com os meus filhos e escutei na rádio, numa propaganda eleitoral da oposição, falando que o Thiago era um homem que não gostava de mulheres, que não apoiava as mulheres, que é machista. Eu falei, poxa, mas estão falando do meu marido, gente. Eu tenho uma filha mulher, e tenho uma mulher dentro de casa. Eu tenho que falar. Sim. Eu falei, não, eu vou falar. Nunca fui, até nas redes sociais, nunca fui atuante. Fiz um vídeo. Esse vídeo viralizou, Cris. Viralizou. No vídeo eu fui simples, com um filho atrás. Você foi verdadeira. Falou olha, gente, eu acabei acontece. de escutar algo que não é verdade. E eu tenho que me posicionar. Eu sou a mulher dele, eu convivo com ele. E aí, o que eu senti? Uma necessidade de estar junto no processo. De caminhar junto. De caminhar junto. E aí, a partir daí, os meus colegas que estão aqui... Eu fui rodar, eu fui pedir voto, eu fui nas ruas, fui com o vereador, corri atrás, fui nas comunidades. E aí eu lembro que no começo do processo de eleição, assim, eu nunca orei para o Thiago ser eleito. Eu sempre falava assim, eu rezo para que seja feita a vontade de Deus. Sim. Depois de ter vivido todo o processo, ter andado nas ruas, ver a demanda da sociedade por mudança, eu falei, final assim, Deus, eu oro para que isso aconteça. Então, foi um processo de aceitação. Eu aceitei, eu quis. Então, hoje, eu vejo o trabalho na prefeitura, que não é fácil, eu vejo isso como uma missão de vida. Com certeza. Bom, e agora, vivendo já alguns meses, o que você, colocando tudo isso na balança, qual foi seu maior desafio?
Acho que foi equilibrar mesmo a vida profissional, familiar e de primeira-dama, porque eu não deixei de ter o que eu já tenho, né? Não deixei de fazer o que eu já faço. Então, eu tive que adicionar exatamente uma missão. E hoje, até vendo, assim, o relato de muitas pessoas, eles falam, Juliana, há quantos anos a gente não tem uma mulher ao lado do marido na prefeitura? Verdade. Há quantos anos eu não vejo uma esposa indo numa ação social? Estando à frente de um processo, uma mulher, que a gente tanto clama por isso, por mulheres estarem no processo. Também, né? Até assim, eu vou fazer uma saudosa lembrança, que foi muito mencionada durante a campanha, foi a esposa do ex-prefeito Wilson Moreira, que fez um belíssimo trabalho em Londrina. Então, muitas mulheres que eu encontrei durante esse processo falavam, Juliana, a última primeira-dama que nós vimos foi a esposa do Wilson Moreira. Então, a gente está muito feliz de saber que o Thiago tem uma mulher ao lado dele. Então, assim, isso como não te traz força, Sim. né? Como não te traz vontade de estar junto. Então, assim, a parte mais difícil, para mim, foi equilibrar os pratos mesmo. Então, me adaptando, né? A agenda política, agenda particular, o trabalho. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade hoje. É, assim, a gente ajustar mesmo a rotina, o trabalho. E teve algo durante esse período que aconteceu que você falava assim, nossa, não esperava? E você teve que lidar com alguma situação? Olha, negativa, eu não tive situações negativas, assim. Eu acho que o mais negativo foi ver a realidade de muitas regiões aqui de Londrina que precisam de um olhar com carinho, Sim. que é um compromisso nosso, né? Mas, de maneira geral, eu até falo, eu só recebi amor até agora, sabe? Onde eu vou, que seja nas escolas municipais, nas instituições que eu fui até hoje, sou muito demandada para estar presente, para ir conhecer. Então, eu só tenho que agradecer as pessoas de Londrina, porque eu tenho sido muito bem recebida, eu tenho sentido muito amor por onde eu vou. E é gostoso receber esse calor muito, humano. muito. E assim, até essa questão da missão de vida, né? Vamos pôr assim, pontuar a minha história. Meus pais, trabalhadores, saíram, sempre lutaram muito, Sim. né? Para conquistar alguma coisa, para nos dar essa condição de estudo. Eu tive uma oportunidade grande de estudar numa universidade estadual. Fiz mestrado numa universidade estadual. Então, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, retribuir isso para a sociedade. Então, eu vejo isso como missão. É a forma de eu retribuir o que a sociedade fez para mim. O que ela me fez até onde chegar. Porque eu não tenho dúvida alguma. Se não é na base do estudo, a gente não consegue chegar onde a gente quer. Verdade. Que incrível, gente. Olha que bate-papo gostoso. Hoje, com a primeira-dama de Londrina, a Juliana Amaral. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais perguntas para a Juliana. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. É já já. Voltamos com Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, recebendo hoje a primeira-dama de Londrina, Juliana Amaral. Mas, antes de continuarmos, vou falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiyuan, a melhor comida chinesa da cidade. São mais de 70 pratos para você escolher. As porções são saborosas e generosas. E, além disso, o restaurante ele oferece o estacionamento com manobrista. Gente, é muita comodidade, não é mesmo? E a localização fica bem no centro de Londrina. Se você ainda não almoçou, pede agora a sua comida no restaurante Taiyuan 3324-5200. Eu falei do melhor restaurante chinês da cidade, restaurante Taiyuan. Bom, e esse bate-papo delicioso no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho da história da Juliana Amaral, como foi que conheceu o Thiago, como veio, né, para em Londrina. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu papel hoje na prefeitura, se conectando com pessoas, conhecendo a realidade da nossa cidade. Teve algum projeto, Juliana, que mexeu com o seu coração? Aquele projeto social que você fala, nossa, me tocou isso, conhecendo mais, né, as dificuldades da cidade, os desafios pela frente, ainda tem alguns anos aí. Cris, alguns, né? Eu acho, como eu falei, foi você caminhar pela cidade, você conhecer o todo, né? Às vezes mostra quanto a gente é pequeno. Mas teve alguns, até vou relatar o evento que a gente foi do HC, do Hospital do Câncer, aqui de Londrina. Sim.
que foi a entrega de 60 milhões pelo governo do estado para a construção do novo prédio, ampliação do hospital. E lá tinha algumas crianças, né, que estavam em tratamento do câncer. Sem dúvida, aquilo ali me emocionou muito, né, por ter 2 filhos pequenos também. Sim. Então, mexeu muito comigo, assim, na parte emocional. Pensar que muitas mães aí lutam, né? Sim. Tem uma situação muito difícil aí. Então, sem dúvida, isso mexeu muito comigo. Mas acho que um projeto que eu tive a sorte de ser convidada para ser madrinha esse ano foi o Guarda Mirim, o projeto da Guarda Mirim, né? Que é da Guarda Municipal. Então, é um projeto que já acontece, já existe há 10 anos, que a Guarda faz um trabalho vocacionado nas escolas, levando assuntos do momento, assim, do temas como bullying, cyberbullying, educação sexual, abuso sexual. Então, eles fazem isso em algumas escolas, eles selecionam essas escolas, são alunos do 4º ano, e eles, ao final, né, desse período de orientação que eles dão para os alunos da rede municipal de Londrina, eles fazem uma formatura. E eu fui convidada a participar dessa formatura, me encontrei nesse projeto. Que legal. Trabalhando com as crianças, me envolvi bastante e ao final dele eu fui convidada para ser madrinha. Então nós pretendemos aí ampliar, porque sem dúvida ele é transformador, a educação, né, e a orientação que os guardas podem dar para essas crianças. Então são muitos relatos, é bonito de ver. Então eu acredito que esse seja um projeto que mexeu muito comigo. E com certeza, sendo mãe, tem um olhar diferente, né? Porque a gente olha com aquela sensibilidade de olhar de mãe. A gente olha, mesmo, eu acho que olhar com o coração, né? A gente pensa assim, se fossem os meus filhos, né, nessa condição, eu gostaria muito que eles recebessem essa informação. Gostaria muito que alguém com autoridade, como a Guarda tem, eu quero saudar aqui a Guarda Municipal de Londrina, que faz um belíssimo trabalho, né, que eu tive a honra de conhecê-los um pouco mais esse ano. Eles fazem um trabalho na rua, eles fazem um trabalho de educação nas escolas, com o cuidado da mulher, a proteção com a mulher. Então, assim, eu saldo a Guarda, parabenizo a Guarda e vocês sabem que eu estou sempre por perto aí para ajudar. Que legal. Bom, e você agora como mulher atuante, até o que você comentou no primeiro bloco, que a gente não via isso, né, nos últimos anos na Prefeitura de Londrina, uma mulher que estivesse realmente atuando, se envolvendo com a comunidade. Como que é hoje para você isso, saber que tantas mulheres depositam essa confiança, essa esperança em você e que você possa também ajudar o Thiago nesse processo, porque a gente sempre fala, né? Eu não falo atrás de um grande homem, eu falo ao lado, né, de um grande homem. Existe uma grande mulher. Sim. E isso fica nítido pra gente, né? Esse comprometimento, essa sensibilidade que você tem, esse olhar, né? De amor, de cuidado com a nossa cidade, principalmente com as mulheres. Sim, é uma honra, né? Eu me sinto lisonjeada de poder estar perto da população, de sentir tanto carinho que eu tenho recebido por onde eu vou. E, assim, estar junto, né? Com esse olhar de amor, de carinho, de atenção à nossa cidade, que eu acho que a mulher tem isso, né, Cris? Sim. A gente tem esse olhar, né, com aqueles que mais precisam, a gente tem olhar com a criança, a gente tem olhar com o cuidado com a cidade, como a gente cuida da nossa casa. Sim. E não é diferente, né? Uma cidade é muito semelhante ao cuidado do seu lar, ao cuidado da sua propriedade rural, para quem me escuta aqui da zona rural, um abraço para todos vocês. Então, é mais ou menos isso. E ao fazendo, todo dia um pouco mais, todo dia um pouco mais, que a gente vai colocando as coisas em ordem. Então, acho que a mulher tem um papel fundamental em qualquer lar, em qualquer espaço, seja no profissional, seja dentro da casa, seja atuando em outras frentes. Eu acho que hoje nós mulheres estamos ocupando o nosso espaço, cada vez mais. E eu até brinco que um dia o primeiro evento que eu fui, após a eleição do Thiago, foi um evento beneficente. Devia ter umas 700 pessoas, Cris, eu vou até te contar essa história. Bastante. Aí eu cheguei nesse evento, né, o prefeito não foi, não pôde ir, o vice não foi. Estava eu lá, né, assim, com alguns amigos, cumprimentando todo mundo. E aí começou a hora que chamaram as pessoas para lá na frente para falar. Pois um padre, amigo nosso, chegou e me falou assim, Juliana, cadê o prefeito? Não pôde vir. Cadê o vice? Não pôde vir. Então, você é quem representa a prefeitura. Suba naquele palco e fale.
Ocupe o seu espaço como mulher. Aí eu regalei os 2 olhos, eu falei, Senhor amado, e agora? Não preparei. Não tô preparada nada, para não ia isso? falar. É a minha hora, Deus, vai ser assim? Eu pensei. E ele olhou para mim e falou assim, ocupe o seu espaço. Aí, 2 segundos depois, a organização me chama. Vou eu lá no palco, 700 pessoas. Falei, Senhor, eu deixo nas suas mãos, me oriente. E foi ótimo. E a partir daí eu entendi realmente que nós mulheres precisamos ocupar os nossos espaços, seja onde for. E ocupamos muito bem, por E sinal. ocupamos muito bem, por Sim. sinal. Assim, e é isso aí. Desde então eu falei, olha, se precisa ir, eu vou. Se me chamam, sou convidada, eu vou. Porque eu quero ocupar esse espaço, que é uma lacuna muito importante. E eu acho que a partir disso a gente começa a se tornar referência para outras mulheres. Para que elas ocupem o espaço dela, onde é que seja. Que legal. E como que você tem equilibrado tudo isso, né? Porque a gente sabe que a vida pública demanda muito, é muito evento, assim, olha, a gente está hoje numa entrevista. Com certeza, o fato de você ser mãe, ter 2 filhos, cuidar da casa, do marido, tem que equilibrar a questão do tempo, por tanta demanda. Como que é esse momento hoje? Cris, igual eu falei, o mais difícil, a adaptação tem sido esse ajuste de horário, de tempo. Tenho a minha profissão, tenho o meu escritório hoje, tenho a propriedade que eu toco, né? Tenho os filhos, tenho a casa, o marido. É importante você falar isso, porque as pessoas imaginam assim, ai, a mulher do prefeito, ela fica lá, não faz nada, só vai nos eventos, né? Exatamente. Não, mas essa mulher do prefeito aqui, ela ralou muito para conquistar. Chegar onde está. Ralou muito, com Sim. muita resiliência, muita fé em Deus, muita orientação de pai e mãe, que tá lá, eu vi o esforço que meus pais sempre fizeram, né? Eu até vou falar, eu tenho 2 irmãs, eu sou agrônoma, eu tenho 2 irmãs médicas, olha só, formadas também em excelentes universidades estaduais, então assim, sempre base incrível uma que você base recebeu. Muito, mesmo saindo muito cedo de casa. E que orgulho desses pais. Muito, pai, mãe, Kendi, Maria, eu sei que vocês estão me escutando, com certeza. Eu mando um beijo forte para vocês e dizer que se sou um pouquinho, nada, com certeza é por causa de vocês, né? Então, Cris, é isso, pra gente organizar a vida, a gente tem que, como muitas mulheres, né, rebolam, né, os filhos na escola, precisa de ajuda, pede pra sogra, pede pra mãe, né, vai se ajustando, vai trabalhando, vai conduzindo. Então, eu acho que o segredo é esse, a gente também recorrer às ajudas, às familiares, para conseguir dar conta de todas essas etapas da vida. Com certeza. E esses meses, né, à frente aí junto com o Tiago, à frente da prefeitura, são muitas coisas que estão acontecendo. Não está aqui no meu roteiro de perguntas, mas eu gostaria de dar a oportunidade para você falar um pouco do que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que tem muitos projetos que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes não ficam nem sabendo das coisas que estão acontecendo. Sim. Coisas boas, às vezes um projeto novo que a prefeitura fez, uma causa que vocês abraçaram, como você disse, do projeto agora há pouco da Guarda Mirim, né, juntamente com a Guarda Municipal. Fora esse processo de um novo projeto até que você está envolvida, o que mais tem acontecido que você acha importante a gente compartilhar? Vamos falar do que, claro, vamos falar do que é bom. Porque eu falo que é ruim, facilmente disseminado. O que é bom, dificilmente é dito, né? Sim. Mas eu acredito que essa gestão é uma gestão muito comprometida com a cidade. Sim. E é uma gestão de mudança, né? De padrão de ver a cidade, da forma de conduzir a cidade. E tem muita coisa acontecendo e muita coisa por vir, né? Porque é pouquíssimo tempo. Exato. Né? Estão nessa fase ainda de adaptação. Entramos no 11º mês, né? 11 meses de gestão. Lembrando que é uma gestão com orçamento feito pela gestão anterior, né? Então, toda cidade é assim, né? Quando você assume a prefeitura, você pega um orçamento feito por uma gestão anterior. Sim. E tem todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, as dificuldades com caixa, mas sem dúvida o diferencial, eu acredito, do Tiago, né, do prefeito Tiago, essa comunicação com as outras frentes, seja ela estadual, federal.
né? Porque, sem dúvida, ninguém faz nada sozinho. E Londrina ficou por muitos anos fechado, né, politicamente, né, sem esse apoio, né, de frentes maiores. Sim. Então, hoje, a relação que nós temos com o nosso governador Ratinho Júnior, saúdo aqui a nossa primeira-dama Luciana Massa também, que faz um trabalho incrível em prol aí do nosso estado. Então, as aberturas que nós temos no governo federal também faz com que a gente consiga grandes feitos, como é o ILS, né? Quantos anos se fala sobre ILS em Londrina? Quantos anos, né? Quantos políticos tentaram e não conseguiram? Sim. Então, assim, em pouco tempo, com uma negociação, articulação política, falando com as pessoas corretas, nós estamos instalando o ILS no aeroporto de Londrina. Reformas, reestruturação, tudo isso movimenta a nossa cidade e, sem dúvida, é um ganho muito... Até aproveitando o gancho sobre essa questão que você está dizendo sobre o aeroporto, o quanto a gente tem dificuldades, os empresários, ou até quando traz eventos para Londrina, por conta disso. E o aeroporto não tinha essa estrutura básica, né? Que outras cidades têm há muito tempo. Então, isso vem do quê? De uma construção política. Então, é muito importante que o líder da nossa cidade, ele tenha esse apoio. Esse relacionamento com as demais frentes, que são as que geram... O governo do estado e também, né, o governo federal. O governo federal, senão as coisas não acontecem. Não acontece, né? Então, assim, mesmo que você tenha uma ideologia que nós temos, você tem que pensar que a ideologia não constrói ponte, né? Nós precisamos pensar na sociedade, todos, da direita, da esquerda, do centro... Que seja, né? A gente tem que pensar na cidade de Londrina. Então, sem dúvida, esse é um grande feito. Dentre outros, nós temos aí a Casa da Mulher. Nós vamos receber um recurso de quase 2 milhões para implantação, falando para as mulheres que estão me ouvindo hoje, que é esse cuidado, zelo com a mulher londrinense, né? Com a proteção da mulher, com a questão da violência contra as mulheres. Então, isso é uma conquista muito grande. Nós tivemos na saúde grandes conquistas, Cris, grandes. Olha, eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo hoje, que a maior reclamação que a gente teve durante a campanha, eu, Juliana, foi sobre a saúde de Londrina. A saúde de Londrina estava na UTI. Pegamos uma saúde básica desestruturada, sem gestão e as pessoas sofrendo. Então, nós estamos fazendo um processo muito grande e à frente dessa secretaria está a nossa competente mulher. Mulher, gente. Vivian Feijó, um beijo para você, grande Vivian. Que trabalha com o Thiago há muitos anos, assim, com um trabalho consistente. E nós temos grandes feitos. Eu vou dizer alguns para vocês. Zeramos as filas da cirurgia de varizes. Olha que legal. De pessoas que estavam esperando há 10 anos. Né? Então, assim, é uma grande conquista. Zeramos vários exames que até então tinham filas gigantescas. Somos hoje a cidade que ela segunda mais opera pessoas no estado do Paraná. Sabe, Cris, qual que era o nosso número antes? Não. Nós éramos a 17ª cidade no estado do Paraná em número de operados. Hoje nós somos a 2ª, estamos atrás só de Pato Branco. E nós somos a 2ª maior cidade do estado. Somos a segunda e estava em 17 na Isso por quê? Porque nós entramos num programa do Opera Paraná. Um programa vinculado ao governo do estado. E por que antes não? O que muda é olhar da gestão, é olhar, é buscar soluções. Ninguém está querendo achar os problemas. Uma cidade como Londrina, uma cidade grande, sempre vai existir. E nós temos muitas heranças, então sempre vai ter problema. Ela é viva. E são muitas pessoas para cuidar. Cris, é uma cidade viva. Você tem o lixo, você tem a zeladoria, você tem a saúde, você tem a educação, você tem a zona rural. Meus amigos da zona rural, esperem que nós temos muitas ações na zona rural para pavimentação. Tá? Pavimentação, eu falo porque eu sou uma produtora hoje, com muito orgulho como vocês, que sofre com a estrada rural. Então, a gente sabe a dificuldade, a luta de vocês. Então, assim, grandes coisas. É uma cidade muito viva, né, Cris? Então, problema sempre vai ter. A gente só tem que enfrentar os problemas e trabalhar em conjunto. E esquecer isso. A eleição passou, Cris. Agora a sociedade tem que estar junto para que a gente consiga, durante 4 anos, fazer o que é melhor para a cidade. Eu sempre brinco que as pessoas, dentro da política, eles... claro, a gente tem as divergências políticas e pensamentos e ideologias, mas é pensar no bem da cidade. Você está representando uma cidade, você está representando um povo. Tem que todo mundo jogar pro mesmo gol, não é verdade? A gente não está jogando pro mesmo gol, porque é fazer dar certo, é fazer a cidade crescer, é trazer novas oportunidades. Vamos esquecer as oposições, as brigas políticas, vamos focar
na nossa cidade, que a gente precisa Focar no ser bem. o que ela é. A segunda maior cidade do estado, a maior cidade de interior do Paraná, a capital do interior, que é isso que a gente quer, uma cidade pujante, uma cidade crescente, com turismo forte, com ações que tragam empresas. A gente tem que falar bem dessa cidade para que as pessoas queiram vir para Londrina. Então é isso que eu convido quem está me ouvindo hoje. Sim. Ame a nossa cidade, cuidem da nossa cidade. Então, Cris, eu poderia falar algumas outras conquistas se você me desse espaço aqui, porque são muitas coisas que virão. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e aí você Perfeito. me fala dos projetos futuros. Vamos lá comigo, Então, obrigada. fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo, o futuro de Londrina. De volta ao Mulheres na Paiquerê 91,7 e esse é o último bloco do nosso programa, que está incrível hoje, quanta coisa legal a gente conhecendo um pouco mais a primeira-dama de Londrina, Juliana Amaral. No primeiro e no segundo bloco, muitas coisas, né? O primeiro bloco contou um pouquinho como foi esse casamento, como foi essa chegada a Londrina. No segundo bloco, contando um pouco do que vem acontecendo na prefeitura. E antes do intervalo, a gente comentou sobre os projetos futuros na prefeitura. Então vamos lá, Juliana, tem muitos projetos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, Cris, eu falei, meu Deus. Acho. Ó, pra quem tá me escutando aqui, eu vou ter que voltar aqui, Cris. Também acho. Bom, você estava me falando agora, no intervalo, sobre alguns projetos. E são muitos. São muitos. Mas Cris. vamos dar uma resumida, senão vai ficar o último bloco só falando disso. Exatamente. Antes de a gente entrar, eu queria falar muito especial para essa mãe, né? Para essa família de pessoas, de crianças atípicas, né? Que eu sei que a luta é grande hoje. Nós apoiamos, né, as APAES, todas as instituições que trabalham com pessoas e crianças atípicas. Então, nós somos contra o decreto que quer extinguir, né, acabar com o fornecimento de recurso para essa linha de atendimento, o que faria com que todas essas crianças tivessem que ser absorvidas pela rede municipal e estadual. Nós, o prefeito, o Ratinho Júnior, a gente se manifestou e nós estamos juntos nessa luta com você, mãe, que precisa desse apoio. Né, Porque já tem estruturas capacitadas para receberem essas crianças. É um trabalho incrível. É um lugar que eu tive também... a oportunidade de conhecer. Sim. Eu fui no ILES, eu fui na PAI, eu fui em tantos órgãos assim, que trabalham com crianças e com adolescentes, que a gente acha que a condição atípica, ela acaba na vida adulta, e não acaba. Então, muitas mães que precisam de apoio dessas instituições para poder trabalhar, para poder cuidar da sua casa, da sua família. Então, e só quem viveu isso na pele sabe a dificuldade que é uma mãe, porque não é só a criança, a gente tem que falar que a mãe também, ela passa por esse momento, né, e ela precisa ser acolhida também. E então imagina essas mães que estão passando por essa fase de falar, nossa, e agora? Com o que eu vou fazer? E essa incerteza, essa insegurança, para onde meu filho vai? Que escola vai conseguir me dar o mesmo atendimento que a PAI dá para o meu filho? Né? Qual? ILES, olha o ILES que ele faz, a saúde, a educação, o acolhimento com a criança. Então, sem dúvida, eu acho que é uma incerteza que angustia a família, né? Londrinense, paranense, do Brasil toda. E, sem dúvida, o Paraná é pioneiro. O Paraná está construindo novas APAES, né? Nós, então, estamos num processo inverso ao que está querendo ser exigido do cenário federal. Então, eu quero dizer que nós estamos nessa luta juntos, né? Para que isso não aconteça. Não pode acontecer. E fora, então, esse apoio, o que mais a prefeitura tem de projetos futuros? Que você comentou comigo que são alguns. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho do que me atrai? Vamos falar assim, Cris? Porque são muitos. Eu poderia entrar na gestão própria, Londrina On, poderia falar sobre a questão de liberação de alvará, que nós reduzimos o tempo que era gigantesco para 24 horas. Então, assim, poderia entrar nesses méritos, mas acho que o que me abraça, assim, o que eu gosto mesmo, são crianças, sem dúvida, e que eu não posso esquecer de falar da Rede Carinho, que é um projeto que foi proposta de campanha do Tiago, e que logo no início da gestão, ele e a Viva já implementaram, que é esse atendimento à criança de Londrina, um espaço
que faz com que a mãe não fique horas esperando o atendimento. Então foram, acho que mais, eu vou pegar aqui o número, Cris, se você me permite. Claro. Mas foi um número gigantesco de crianças atendidas já na Rede Carinho. Que legal. Deixa eu pegar aqui para vocês, gente, um tempinho aí. Vou pegar minha cola, hein? Ó, o público aqui, mais de 55 mil crianças atendidas. Olha que legal. Já nesse período de 11 meses. Mais que a sua cidade. Mais que Biratã, 25 mil habitantes, viu? E é isso aí, então, 23.200 consultas, né? Então, assim, eu acho que é uma conquista grande. Pensando na número criança, bem expressivo. Temos um projeto muito grande, né, Vivi? Eu vou adiantar aqui na parte de neuro, né, que nós vamos fazer um multirão para atender essas mães que precisam de laudos, Sim. que eu sei qual é a luta de vocês, eu tô junto nisso, eu sei qual que é você ter um filho neurodivergente, você ter que buscar ajuda, então nós vamos fazer um multirão para atender essas crianças logo, porque né? a mãe é angustiante não ter esse diagnóstico. E assim, é só a partir do diagnóstico que você consegue atuar. Exatamente. Né? Que você consegue um apoio do SUS. Sim. Então o laudo é fundamental. E quantas mães hoje não têm o laudo para correr atrás do direito do teu filho? Sim. Então isso é um projeto, assim, é uma proposta de campanha e a Vivian e o Thiago estão correndo muito atrás. E eu falo para você, Vivian, eu quero ser madrinha desse projeto. Você me coloca. Ô, Vivian, já fica aqui o convite para você vir falar sobre esse projeto que eu quero saber mais. É uma mulher que você também precisa convidar para vir aqui bater um papo com você, Cris. Eu conversei com ela esses dias, porque ela já veio aqui, mas sou fã dela. Ela já veio aqui, mas não pela prefeitura, tá? Ela estava pelo HU. E aí eu encontrei ela num evento, falei, olha, fica o convite para você falar sobre o que está acontecendo aí na saúde de Londrina, né? E aí eu quero falar também, Cris, sobre a inclusão do município na rede Urban 95, que também é um termo novo que eu aprendi, que são, assim, pensando nas crianças, né? Abaixo de 95, se você pensar numa cidade para ser desenvolvida para as crianças, você está pensando numa cidade que vai ser desenvolvida para a família, para o idoso, exatamente, sim, por cuidador. Então, nós estamos hoje, né, nesse projeto, estamos conversando, que é um projeto intersetoriais, que abrange a saúde, a educação, o idoso, a gestão, obras, que para acontecer você tem que ter a união de todos os setores, que é a discussão sobre a primeira infância, né? Que super importante. O que a gente está falando, que é um projeto que agrada muito meu coração. Acho que é porque eu sou mãe, né? Eu tenho 2 pequenininhos em casa, a Helena, um beijo, Helena, que eu acho que ela fala, mãe, por que você não mandou um beijo para mim? A Helena de 8 anos e o José Henrique de 5 anos. Então, sem dúvida, é algo que eu vejo que a gente tem que ter esse olhar, que até então Londrina deixou um pouco a desejar. Que é a base. Que é a base. Né? Onde você cuida das suas crianças, você cuida da sociedade, né? Então, começamos esse projeto, estamos estudando muito, já outras cidades já fizeram, né? Então, não é só um parquinho, não é só uma área de lazer, é todos os setores, toda a prefeitura dedicada a atender as crianças de Londrina. E atendendo as crianças, a gente atende toda a sociedade. Olha que bacana. Você falou de tantos projetos. Tem algum projeto, algum sonho ainda que você muito fala, grande. Eu ainda não realizei e está aí no radar? Eu acho que 3 sonhos, assim. Um que eu vou falar que é um projeto que já existe, tá? Mas é um que eu queria muito ampliar. Como eu sou da área da agronomia, eu acho que a questão da preservação do meio ambiente, o cuidado com o espaço público. E assim, agora, com esse olhar de prefeitura, Cris, antes eu não olhava. Cris, era impressionante. Não tinha esse olhar. Hoje eu olho os canteiros, eu olho a quantidade de lixo jogada pela população. Você vai nos bairros, a gente vê também a questão de lixo. É função da prefeitura, é função recolher o lixo, sem dúvida. Mas a sociedade tem que estar junto tem que nesse ter responsabilidade processo. E eu também, vejo né? outras cidades, assim, vou dar um exemplo com Curitiba. Há quantos anos atrás eles iniciaram um projeto sobre a questão do lixo? Sim, com as escolas, com música. Começam com as crianças, essa responsabilidade, conscientização, né? Do lixo. Hoje a gente tem a questão do lago, nós estamos vendo esse lago maravilhoso aqui em frente a Paiquerê, mas a gente sabe que o zelo tem que começar dentro de casa. Então,
queria muito um projeto amplo, consistente, para a gente pensar na conscientização do lixo. Isso é um projeto, não é um projeto para você ter em 4 anos um resultado, é um projeto a longo prazo que vai atingir a população lá na frente. Daqui 10 anos eles vão dizer, ainda bem que alguém começou. Sim. Né? Então, sem dúvida, é um projeto que eu tenho. Outro que também me atinge muito, que já estamos em fase de planejamento, é o acolhimento a essa mãe que, após parto, que precisa do enxoval básico, né? Então, nós estamos já levantando hoje quantas mulheres são atendidas pelo CRAS, com alta vulnerabilidade, e quantas nós podemos atender com kit básico pós-parto. Que seria o básico, uma banheira, né? Algumas roupas, fralda, absorvente. Isso, sem dúvida, eu acho que vai ajudar muito aquela mãe que precisa desse apoio. E a gente sabe que o puerpério, né, mulher é uma fase difícil, sem apoio, sem condição. Então, nós temos que ter um olhar mais amoroso e com mais respeito a essas mulheres. Sim. Gente, que incrível, né? Ter esse olhar de amor. Como você disse, você está caminhando pela cidade e sentindo isso. E como é? Porque isso é uma pergunta, uma curiosidade minha, tá? Não dá vontade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Um monte de coisa. E a gente sabe que no meio eu público não é assim também tão fácil como no privado, né? Eu falo que o Thiago, ele fala assim, Juliana, você vai me deixar louca? Porque eu quero pra ontem. E a gente do segmento privado, que às vezes depende só de nós, sim, a gente executa. Né? E assim, sou muito executiva, assim, a minha vida. E aí eu falo, Thiago, eu quero pra onde? Como é que a gente faz pra fazer? Ele falou, amor, calma. Tudo é o seu tempo, vai dar certo, existem procedimentos e etapas. Acredite, confie, vai dar certo. E eu falo, e aí eu confio, né? Com paciência, as coisas vão acontecendo. Tem coisa que não depende só depende de muitas esferas, mas muita coisa dá para fazer, viu, Cris? Dá para fazer muita coisa, muita coisa. É bom ter força de vontade, né? Determinação. Tem que ter entusiasmo, né? Entusiasmo, que é esse amor. Amor pela cidade, por mudança. Né? E correr atrás, né? Não ficar parado. Que vendedor de picolé não vende picolé parado, né? Tem que rodar, né? Com certeza. Bom, e aproveitando esse gancho de amor, de cuidado, esse olhar sensível que você tem para a cidade, principalmente para o social, né? Que é visível a tua paixão e esse carinho que você tem por esses projetos. Fazendo uma reflexão, daqui a alguns anos, como que você gostaria de ser lembrada, né, por essa passagem aí como primeira-dama? Cris, eu gostaria muito, talvez, de ser lembrada como alguém que serviu, né, que retribuiu, fez o que tinha que ser feito, né? Mesmo não sendo fácil, quero ser lembrada com isso, assim, de estar junto, né? Ser uma referência para muitas outras mulheres, que a próxima primeira-dama também seja atuante, que a próxima que vier também busque, dentro das dificuldades, da sua rotina, que busque estar perto das pessoas, então que os próximos que virão também se espelhem um pouco na gente, assim, nessa forma de olhar como casal, né? Um casal olhando o Thiago na liderança, sendo líder, né? O que cuida da cidade e saber que ele tem uma esposa que o apoia, porque não é fácil, são ausências, dedicação. Eu falo até, é um sacerdócio a prefeitura, né? E tem que ser. E tem que servir realmente a sociedade, tem que ser assim, porque é assim que a gente consegue ter as mudanças. Então, se você não tiver uma esposa que os olhos brilhem para isso, o peso dentro de casa é muito grande, né? O fardo é muito grande. Então, todo dia eu peço a Deus que me traga leveza, sabedoria e que eu possa servir. Não sei qual forma, não sei qual jeito. Então, assim, me conduza. Como aquele padre falou, Juliana, suba naquele palco e fale. Eu fico assim, no aguardo de Deus. Aqui talvez seja também uma resposta, Cris. Um convite como o seu é uma resposta de Deus na minha vida. Porque eu estou aqui. Quem sou eu? Quem está me ouvindo? Quem é Juliana?
né? E eu tô aqui falando pra você, falando quem eu sou, o que eu sinto, o que eu fiz na minha vida. Olha que honra, que coisa maravilhosa. É um espaço de mostrar esse lado, porque a gente sabe que as pessoas, a sociedade, no geral, a gente estava comentando isso também, sobre como as pessoas fomentam o mal. As pessoas reclamam o tempo todo. E tem um olhar só para o que falta. Você pode fazer 1 milhão de coisas. Se você deixar de fazer uma coisa, as pessoas vão falar daquele uma coisa. Não é? Então é importante a gente fomentar também, falar, olha, estão acontecendo, olha que legal, já mudou isso. Muitas ações vão vir, né? É um trabalho, nós estamos nos dedicando, é uma dedicação profunda, intensa, por Londrina, por todos, não é por uma classe, por uma ideologia, é para todo mundo de Londrina. E eu acho, assim, que essa visão positiva do processo é importante na nossa vida e na vida da nossa cidade. O que eu convido você, ouvinte, hoje, é um chamado mesmo, a olhar a nossa cidade com os olhos de maneira otimista. Nós estamos lutando, conquistando, criando possibilidades para melhorar, que seja hoje, seja amanhã, seja daqui 4 anos, seja daqui 10 anos. O que a gente tem que pensar é sempre no nosso objetivo, que é construir Londrina para todos e ser uma Londrina forte, justa, pujante. Nós não podemos aceitar mais que Londrina seja uma baixa economia. Nós não podemos, nós somos a segunda maior cidade do estado. A cidade... Se eu vou dizer pra você, Cris, que olha, eu morei também em Curitiba, viu? Eu também morei em Curitiba. Não contei isso aqui, não deu, né? Não deu tempo, né? Acho que eu vou ter que voltar, Cris. Vai ter que voltar, já fica o convite, não viu? deu tempo de contar. Então, morei em Curitiba também, morei em Piracicaba, que é uma cidade maravilhosa, Maringá. E vou dizer pra você, e Ubiratã, que é maravilhosa, amo Ubiratã. Não tem cidade melhor pra se viver. Eu sou suspeito pra dizer, porque eu também sou fã de Londrina e posso falar também com propriedade, porque eu também mudei. Eu mudei 44 vezes na minha vida. Eu já morei em Curitiba também. Você tá bem na minha frente, hein, Cris? Eu já morei também em outros países e eu sou apaixonada por Londrina. E tantas coisas, oportunidades que a gente tem aqui, a gente olha muito pra fora. E tem que olhar pra dentro. E a gente tem que olhar pra dentro e cuidar do que a gente... E sabe mais da nossa cidade, né? Valorizar a nossa cidade. Porque não existe cidade melhor para se viver do que a cidade de Londrina. Um povo acolhedor, que me abraçou, um povo feliz, né? Verdade. E é uma cidade cheia de oportunidades e terão mais oportunidades. Então, eu peço para você, ouvinte, que você venha nessa mobilização comigo para a gente olhar a nossa cidade com os olhos do amor, com o cuidado, com a esperança e sempre de maneira positiva, porque isso traz muitas coisas boas para nossa vida, né? E coisa ruim, Cris, é o que mais fala-se. Sim. Hoje, se você pegar a internet, só se vê o ruim, né? E isso é um ponto, é muito pequeno, gente. Sim, é muito pequeno, né? A gente precisa mudar uma chavinha e fica aí também o convite para você de casa, você também ajudar a cuidar dessa cidade, não transferir a responsabilidade, só não está numa prefeitura, não está num cargo público, está dentro da sua casa, quando você sai de carro, você não jogar aquele lixo no chão, pela janela, é você cuidar do seu bairro, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos com amor, olhar com tudo com mais empatia, porque a gente só sabe reclamar. Não é verdade? Fomenta sempre isso na sociedade, é sempre reclamando, porque o trânsito, porque isso e aquilo. Agradeça, saia de casa, olha que cidade linda, que clima agradável, assim, que cidade maravilhosa, se você for né? morar em outra cidade, aí você fala, nossa, como Londrina é verdade. É maravilhosa e tem muitas bênçãos, sim, né? Sim. Então, eu acho que é isso, Cris. Eu sou fã de Londrina, eu sou fã de Londrina. Sou apaixonada, meus filhos nasceram aqui, quero uma cidade para eles e para o filho de vocês, uma cidade boa para se viver, com oportunidades de trabalho, que é o que eu mais desejo para eles, para que eles permaneçam nessa cidade maravilhosa. E é isso, Londrina é isso, é uma cidade de gente inteligente, capaz. Nós somos protagonistas em tantas coisas, Cris. Sim. Tantas coisas nós somos de esporte. Se a gente for levantar a nossa história, Londrina é uma cidade sempre de pioneiros, né? Sim, de protagonistas. E eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre em mente, uma cidade do futuro. E cuidar do presente para o futuro ser esse futuro que a gente tanto quer. Bom, a gente precisa encerrar agora esse bate-papo tão gostoso. Uma frase para encerrar. Nossa, olha, eu vi uma frase hoje. Que sorte minha, viu, Cris? Essa foi pegadinha aqui. Ó. Eu falei, vou levar essa frase porque eu li hoje e eu acho que diz muito o momento que eu estou vivendo. Olha isso aqui. É no nós
que encontramos o melhor do eu. E eu acho que foi isso, foi no nós que eu digo, foi vivendo essa fase de eleição, vivendo o que eu estou vivendo, que é próximo da população, que eu me encontrei. Eu encontrei o eu. O que eu quero? Qual que é a minha missão de vida? É só ser a Juliana, produzir, ganhar dinheiro? Qual que é o meu trabalho, né? O que eu quero no meu coração? Então, é nessa frase que eu repito para vocês aqui. É no nós que encontramos o melhor do eu. Olha que lindo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E assim a gente encerra essa conversa linda e inspiradora com a Juliana Amaral, primeira dama de Londrina, uma mulher que mostra na prática que sensibilidade também é força e que cuidar é um ato de amor e propósito. Juliana, obrigada por você dividir sua história com a gente, contar um pouquinho de como está sendo essa trajetória aí na prefeitura e que o seu caminho continue sendo assim, guiado pela fé, pelo amor e esse olhar tão sensível com a nossa cidade que inspira e humaniza. E para você que acompanha aqui, fica o convite que a sensibilidade também faça parte do seu dia, porque é ela que torna tudo lindo e mais humano. Eu sou Cris Magaldi, esse foi o programa Mulheres na Paiquerê 91,7, um espaço de inspiração, propósito e protagonismo feminino. Te espero até o próximo sábado, no Mulheres na Paiquerê 91,7, porque aqui o protagonismo feminino tem espaço. Continue ligadinho na nossa programação. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldi. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.